Bem-vindos às Conversas da Rama, com artistas convidados da Rama, residências artísticas que têm lugar nos estúdios da Rama, nas aldeias de Maceira e Alfeiria, Torres Vedras. Hoje, com a presença do nosso artista convidado, o Luís Silveirinha. Queremos agradecer o apoio das Juntas de Freguesia de Alfeiria e Maceira e da Câmara Municipal de Torres Vedras. O trabalho de Luís Silveirinha desenvolve-se numa auscultação dos limites do desenho, numa relação entre o seu imaginário e os diversos ecos do mundo natural, enquanto meio especulativo e lugar do gesto e da pintura e assim do desenho. Luís Silveirinha tem neste momento uma exposição em Vila Nova da Barquinha com a curadoria de João Pinheiranda. Estas e outras questões são o tema da nossa conversa de hoje. Para quem está a assistir online, como habitualmente, peço o favor de desligarem o microfone no painel de controle do Zoom e no final desta conversa haverá um espaço para quem quiser colocar questões. Muito obrigado. Boa tarde, Luís Silveirinha. Muito obrigado pela tua presença nas Conversas da Rama. Boa tarde, João. Obrigado. Muito obrigado por estás aqui. Isto é a primeira conversa que temos, digamos que já com algum pequeno auditório aqui na Rama, portanto a nossa vida em princípio terá mudado, pode trazer boas expectativas e muito juízo, que é preciso. Luís, podíamos começar por falar um pouco da exposição que está em Vila Nova da Barquinha, do projeto expositivo, do trabalho com o João Pinheiranda, que é também um sítio deslocalizado dos dois grandes centros, ou três, contando com Coimbra. Portanto, dá-nos uma ideia da exposição. Portanto, esta exposição nasceu a partir do momento em que começam a haver um conjunto de desenhos e de formas que eu mostro ao João Pinheiranda e que ele se mostrou, na altura, bastante interessado, porque o trabalho que eu estava a desenvolver tinha, portanto, a ver com aquilo que ele queria projetar, ou que ele já estava a projetar para a Galeria do Parque em Vila Nova da Barquinha. E essa projeção desse projeto, portanto, já os últimos artistas, portanto, tinham esta relação também com a natureza, e o João queria aqui fazer, portanto, o projeto era muito baseado na natureza, sobretudo porque a Galeria do Parque fica mesmo em frente do Jardim das Esculturas de Arte Contemporânea. E, portanto, faria todo o sentido. Ainda por cima eu estava a trabalhar um conjunto de formas que sugeriam flores, não é? E as minhas formas não eram, evidentemente, flores, mas poderiam também ser as flores. Nós já vamos ver algumas imagens da exposição, mas esta imagem que aqui está, que é uma das peças que está na exposição, que relação é que tem com esse eco do mundo natural, como eu caracterizei? Pode até não ser assim. Sabes que é assim, quando eu começo este trabalho, é logo a seguir praticamente ao trabalho que eu tinha feito, ao showroom que eu tinha feito no Banco das Artes Galeria, em Leiria. E eu queria, ou seja, há sempre aqui esta dificuldade daquilo que é, quando um artista está a fazer um conjunto de trabalho, está a ter um grupo de trabalho e sente que há convites para outras coisas. Havia uma exposição coletiva que estava também para ser recomeçada, portanto, também para a Leiria, e eu ainda estava muito próximo daquilo que tinha sido o showroom, portanto, em Leiria e do trabalho que estava a desenvolver. E nessa altura, aquilo que tinha feito para a Leiria estava muito baseado também naquilo também que era... Já vemos ver imagens a seguir da exposição de Leiria. Do olhar às estrelas, de ver as estrelas, tinha estado a ler uma série de coisas sobre o Gotha, os românticos, e um período que realmente me interessou muito, e esta história do Não Deixes de Viver. Portanto, havia ali uma coisa, havia um filósofo francês que eu estive a ler e que me interessou bastante. O que é verdade é que, avançando para aquilo que foi depois o processo de trabalho, pelo menos comigo acontece isso, necessito sempre de um espaço de separação entre uma exposição e outra, porque por vezes é difícil e eu tenho necessidade de renovar a forma de fazer, para que realmente aquilo que eu faça não seja sempre, ou seja, não aparente ser sempre o mesmo, porque no fundo eu acabo por andar sempre à volta daquilo que realmente é este trabalho à volta da forma,
mas eu necessito que aquilo que eu faça me surpreenda a mim, ou seja, e que não me canse. E quando eu estava nesse processo de fazer um novo trabalho e a coisa andava à volta ali do mesmo, e até que depois comprei um papel novo e pensei, não, eu vou... tinha estado a ver um grupo de artistas, trabalho de cor, e eu digo assim, bem, eu já faz algum tempo que eu não trabalho assim com cor e interessa-me realmente pegar nisto outra vez, e é aí que descubro um papel, o papel bambu, que fez com que realmente é um papel que tem realmente uma grande espessura, que pode levar muita água e que o que é que acontece? Quando eu comecei a pintar, e aquilo era muito de gesto, porque eu queria preencher o papel e queria aniquilar a forma, de alguma forma. De alguma maneira eu queria aniquilar a forma que tinha feito antes e que estava a trabalhar antes. O que é curioso é que quando eu começo a fazer o trabalho, o guache não desliza sobre aquele papel. Não desliza com facilidade. Vamos voltar aqui a colocar esta primeira imagem. Sim. E o que fez com que houvesse um travão na forma de fazer. Eu comecei a trabalhar sobre o papel, fiz muitos desenhos, havia muito essa relação com a cor, a experiência de cor, um trabalho de gesto, preenchimento, uma coisa também muito repetida, mas eu senti essa dificuldade. Ou seja, agora estamos a passar aqui alguns dos trabalhos que estão na exposição. Quando me dizem... E isto realmente, os acidentes acontecem, e ainda bem que acontecem depois, e eu aproveito esses acidentes para uso fruto próprio, obviamente. Quando essa exposição que estava a ser preparada, essa coletiva que estava a ser preparada, ela é adiada devido a todos estes constrangimentos pandémicos, eu começo a olhar para aqueles desenhos e há uma outra pessoa a quem eu vou mostrando os desenhos. Por acaso é engraçado que eu tinha enviado 2 ou 3 desenhos desses também assim. Tinha enviado também para a Maria da Silveira, com quem costumo também mostrar coisas. E a exposição é adiada, sem saber quando é que é a data, e eu começo a olhar para aqueles desenhos e começo a pensar, mas não é isto, ou seja, não é isto que eu quero, ainda por cima é assim, isto não é isto, não está a satisfazer, não, há aqui qualquer coisa que não está a funcionar. E aí, no mero gesto de, mais uma vez, de anular e de limpar, que é uma coisa, que é um exercício que eu até faço muito. Já fazia enquanto estudante de arte. Eu começo a limpar. Quando eu começo a limpar, o que é que acontece? Aquele guache e aquele papel começam a ganhar e começam a trazer uma dinâmica completamente diferente àquilo que estava. E não foi magia, mas foi a grande surpresa do encontro, ou seja, daquilo que o material me poderia dar. E aí começam a aparecer os fundos. E a partir do momento em que começam a aparecer os fundos, eu digo, isto é surpreendente, é assim, eu posso tirar um grande partido disto, porque eu estou agora, sim, começam a aparecer os restos de desenhos que estavam debaixo, de pincelada que lá ficou, de cores. Há umas cores que se misturam, há outras que não se misturam, ou seja, e tudo isso, os vários acidentes que foram acontecendo, como este, diz lá. Fizeram, entretanto, dizer, espera aí que o caminho está em aberto. Sim, há aqui algumas diferenças do que eu conheço do teu trabalho, até no tratamento dos fundos, precisamente como no caso desta obra que aqui temos. Qual é a dimensão aproximada destas obras, para termos uma noção? Essas obras, sim, elas são grandes, andam à volta de 1,70 por 1,80, são obras, portanto, são desenhos grandes. E daí, por exemplo, mesmo inclusivamente em termos daquilo que era a própria mão, não é? Eles ganharam em termos da própria cobertura, do papel, do próprio... Era também uma coisa muito física, não é? Porque não são desenhos pequenos, muito mais de braço. 1,70 já é um desenho à escala do corpo. Não é? Sim, exatamente.
Agora temos aqui uma vista panorâmica de duas paredes da sala de exposições. O que é engraçado é que depois, por exemplo, eu faço regularmente e tenho muito, eu costumo dizer que costumo fazer uma coleção de formas. Eu costumo, e estou sempre, as formas, elas estão sempre a surgir e inclusive eu já as vou recortando e vou juntando, quase como se fosse um catálogo de formas. O que é engraçado é que quando eu estava a começar a pegar naqueles fundos, sim, e estava a começar a desenhar sobre aqueles fundos, a pintar sobre aqueles fundos, essas formas começam a surgir. E só mais tarde, quando o João Pinheiranda, por exemplo, olha para as formas e diz, estas formas parecem flores, é que eu aí comecei a ter consciência e eu comecei a olhar para aquelas formas, realmente, que até então eu não tinha consciência que poderiam ser, ou aparentar ser flores, é que a coisa se começa a tornar num grupo, num conjunto de trabalho. Aí talvez já com uma outra consciência, mas mesmo assim tentando sempre fugir daquilo que era o mais fácil, que era uma abordagem direta à imagem da flor. Pode acontecer uma ou outra sim, mas realmente foi sempre nesse sentido. Mesmo no conjunto de trabalho, eu tentei variar, ou seja, para que... Era muito fácil, porque eu sei, e eu olhando para esse conjunto de desenhos que aí estão, aproximadamente 21 desenhos, 21, 22 desenhos, eu olho e consigo ver que, por exemplo, há ali 3, 4 formas de fazer, 4 abordagens. Okay. Fazer. Isso é interessante, não quero interromper, mas é interessante, vamos fazer aqui uma volta na conversa, porque desta exposição vamos passar para a tua visita à Rama daqui a pouco e depois voltamos às exposições, okay, mas por causa da questão do processo. Sim, a questão do processo, que me parece assim... Do processo do teu, no caso. No meu processo. Tu já, ou seja, mesmo antes desta não chamaria fase, mas há uns anos atrás, a proliferação de figuras, personagens, algumas que nem são identificáveis e tudo mais, não eram também sempre, lembro de algumas nossas conversas, sempre imediatamente reconhecíveis quando estavas a trabalhá-las. Sim, é verdade. Portanto, essa questão do João se ter aproximado da ideia de flor ou dessa figura da flora mantém uma certa constância na forma como tu vais desenvolvendo o teu processo. Não é? Sim, é verdade. Existe sempre aqui quase como se fosse uma ambiguidade entre uma coisa que pode ser, mas ao mesmo tempo não é, e que nos coloca sempre aqui na dúvida. Mas isso, por exemplo, esta coisa daquilo que é essa dúvida, também é aquilo que, por exemplo, me interessa muito nestas questões daquilo que é a construção da imagem, daquilo que realmente é e não é, pode ser e não pode, e que me deixa sempre ali um pouco numa dúvida, numa dualidade que me interessa. É verdade que as coisas, por exemplo, elas acabam por surgir naturalmente, ou seja, as imagens, elas não é de forma propositada que as minhas formas são construídas dessa maneira. Elas são esculpidas, entre aspas, elas são catalisadoras também da minha forma de ser, e a quantidade de vezes que eu desenho, por exemplo, durante o dia, em muitas situações diferentes umas das outras, permitem que depois, quando olho para essas formas, eu possa fazer uma ligação a coisas que podem existir e que me fazem lembrar outras coisas. Portanto... Antes de sairmos desta tua exposição na barquinha, a definição do formato foi importante, até em termos seriais, porque todas as peças têm a mesma forma, não é? Sim. Por incrível... A mesma forma e a mesma dimensão, que é o que eu quero também assinalar. Exatamente, por incrível que pareça, porque eu tinha vindo, por exemplo, eu quando foi o showroom em Leiria, fiz abordagens, inclusivamente houve um desenho que era o mais diferente de todos e havia também um rolo de papel que descia, portanto estava pendurado do teto e descia, e eu aí quis experimentar outros formatos, coisas maiores, coisas mais pequenas. Já falamos de Leiria. Sim, outras. Agora aqui é engraçado porque aquele formato deu origem a que, olhando para
aquele quadro, não é? Aquilo elas quase que são praticamente quadrangulares, aquelas imagens da Vila Nova da Barquinha. Vou fazer aqui uns desenhos que eu acho que já são da Galeria 7, 7, portanto, a exposição que fiz com o António Olaio, portanto, e que foi... Há algum destes motivos que aqui estão que são recorrentes no teu trabalho. Incrível, sim. Mas isso já voltamos depois. Exatamente. Mas é engraçado pegar nisso porque é um pouco quase como se fosse essa catalogação de formas que eu vou tendo. De certa forma, um vocabulário que no teu caso é um vocabulário muito complexo de uma série de... Aliás, vamos ver até uma exposição mais antiga, onde trabalhamos os dois, ou eu trabalhei contigo, no caso, e que me parece sinalizar... Sim. Ok, em termos de processo... Com que ideia que tu ficaste da Studio Visit que fizeste hoje aqui na Rama, com os artistas, da experiência da residência, mais que os artistas do que connosco, os artistas é que interessam, nós somos aqui, digamos, subsidiários da existência deles. Olha, eu assim, posso dizer que foi uma boa e excelente surpresa, sobretudo porque eu como artista trabalho sozinho no ateliê, não é? Não tenho outros colegas, não tenho outros artistas, portanto, que estejam a trabalhar perto de mim. E o fazer esta visita à Rama e conhecer o trabalho destes jovens artistas é para mim motivador também para o meu trabalho, e isso é e será sempre ver a forma como estes artistas que aqui estão, portanto, em residência, a forma como estão a desenvolver o trabalho, a forma como esse trabalho se liga também a questões que são muito pertinentes e que são muito contemporâneas, esta coisa da terra, esta coisa da ligação àquilo que os rodeia e esta coisa também da natureza, é extremamente contemporâneo. E que é uma problemática, portanto, que está a ser transversal em imensos artistas. É mais contemporâneo por necessidade, porque de facto essa ligação é importante desde sempre. Sim, é verdade. O mundo é que se foi desligando, não é? Portanto... É verdade, mas aqui acabamos por ver, e aquilo que eu assisti, por exemplo, é uma vontade enorme de ter essa linguagem também, que é a linguagem da contemporaneidade, sem se ligarem demasiado, no fundo, a uma ideia existente, provavelmente, de paisagem ou de natureza, mas o trabalharem também com esta coisa que é aquilo que está à sua volta e que a própria terra pode dar, ou que o próprio mundo pode dar. Para mim foi muito bom estar aqui, foi muito bom dialogar com estes novos artistas e ver o trabalho que está a ser feito aqui, que me parece bastante potente em termos daquilo que são estas novas práticas e daquilo que é, portanto, a arte portuguesa. E gostei bastante. Pois também me parece que foste bastante bem-vindo. Obrigado. Foi essa a experiência da nossa conversa muito intensa. Regressando aqui um pouco à tua... regressando aqui, hoje atrapalhei-me aqui com estas partes informáticas, mas pronto. Regressando aqui ao teu trabalho enquanto trabalho exposto, estes desenhos que estamos a ver aqui são desenhos da exposição da Galeria 7. Mas há pouco estavas a falar do trabalho realizado para este espaço, que é absolutamente diferente da Barquinha. Isto é o antigo Banco de Portugal em Leiria, não é? Sim. E, aliás, estavas a referir a esta peça do rolo distendido, ou suspenso e distendido sobre uma base. E há aqui, do que eu estou a ver, eu não tive a oportunidade de ver a exposição na altura, mas do que eu estou a ver, mantendo-se a linguagem, os motivos, há motivos, pelo menos que me parece que tu traz introduzido no trabalho, para mim, aliás, nas imagens que vi, foi relativamente uma surpresa. Bem, assim, nesta questão realmente de Leiria, como há pouco eu estava a dizer, foi muito bom eu ter lido alguns poemas do Goethe e ter percebido, ou seja, através desse filósofo francês, esta questão realmente do não te esqueceres de viver e também deste novo
voltar também a esta questão da natureza. Estava a dizer francês, queria dizer alemão, mas sim. Sim, não, houve um francês que pegou há pouco tempo pegou em vários textos do Gotha sim, okay, e certo, que certo. escreveu até um livro que é Não Te Esqueças de Viver, ou uma coisa assim que tem um título que faz lembrar um pouco estes livros agora quase que da autoajuda, mas que depois quando tu começas a ler aquilo é espetacular a forma como agarra, portanto, nos textos do Gotha e fala sobre a vida dele e nesta relação também com aquilo que no fundo era esta descoberta do mundo em que estava por descobrir também. E desta vontade realmente de olhar a natureza. O que é engraçado é que, quer para a Leiria, mas o curioso disto, e agora que me estás a fazer esta questão, é pegando na Galeria 7, portanto, na exposição do Saturno e Plutão, portanto, com António Olaio, em que havia aqui já uma relação com os astros, de alguma forma. Este desafio, não é, de trabalhar e de nos ligarmos, portanto, a estas questões que não eram explícitas, não é, sobre os planetas, sobre estes dois planetas em particular, mas que já levantavam aqui uma relação com aquilo que onde estamos. Depois, passando para Leiria, esta situação de olhar as estrelas, não é? Olhar as estrelas cintilantes, que é retirado também de um poema do Gotha. Esta questão realmente do universo. Ou sobretudo aquilo que é a luz, não é? E porque era uma exposição que parecia muito densa, onde eu trabalhei bastante a grafite, mas onde aparecem vários elementos, sobretudo nesse rolo de papel que cai também, quase como se fosse uma encenação de um cenário de estrelas cadentes e que, portanto, vêm até junto do chão. Da ideia que eu tenho, desculpa interromper, é a primeira vez que tu usas um formato desse tão extenso, não é? Sim, é. Isso teve a ver com a experiência do espaço expositivo ou era um projeto que, independentemente, não seria, porque se o espaço não suportasse, não seria... Claro que não, mas eu tive dificuldade em trabalhar este formato, porque era bastante grande, um rolo bastante largo e no ateliê, portanto foi-me difícil trabalhar, mas eu sabia que tinha ali, lá está, mais uma vez a questão do material, ou seja, esta necessidade realmente de quebrar. Isso vai ser importante para quando falarmos da exposição no Museu do Dinheiro anteriormente. Sim, mais à frente é engraçado isso, sim. Já sei inclusive onde vais pegar, mas é justamente por isso que é esta necessidade, quando estou a fazer um grupo de trabalho, de pegar em alguma coisa que me faça quebrar aquilo que tem um determinado ritmo e que me começa a dar alguma monotonia na forma de fazer. E então esse rolo de papel que estava por lá, esqueci também no ateliê, acabou por me trazer uma rapidez na forma de fazer e de utilizar a grafite aguarelável, que foi bastante curioso e que, inclusivamente para mim, me trouxe um trabalho e uma visão sobre o meu trabalho muito curiosa e extremamente também com imagens rápidas. Nesta imagem que estamos a ver, tens dois formatos que também são, ou seja, de certa forma, têm um formato próximo daquelas duas peças que estavam no alto do Museu do Dinheiro, no alto coro. Sim, aliás, da igreja que é imensa, mas nós já vamos falar. Só uma coisa que eu queria aqui notar, que é esta exposição tem uma paleta muito reduzida em relação às exposições seguintes. Sim. E isto faz-me recordar um pouco o teu trabalho anterior, há uns anos atrás, quando havia quase que uma cor que dominava o trabalho, que era o vermelho. Sim. Esta exposição foi quase toda construída a preto e branco. Sim. Preto e branco, ou seja, a partir dos materiais que... Completamente. Havia ali o branco utilizado como luz, não é? Que foi aproveitado para a luz. Há um trabalho aí realmente muito gesto, que é o que está aí no meio, portanto, em que realmente as formas, elas são feitas, é um trabalho que é feito utilizando o fundo, havia um fundo e que ele é feito de uma forma muito rápida. Um trabalho onde as formas, que não é muito comum, aliás, há aqui um outro, essa pessoa tem realmente aqui algumas questões que tu levantas do teu processo diferente, porque não era muito comum, a uma determinada altura,
tu teres formas, 3 ou 4 ou 5 formas que ocupassem o espaço do suporte, o espaço da folha. Sim. Não era, sim, não é a mesma coisa que tu teres uma forma que depois ou seja, é muito trabalhada, tem muitos elementos e tudo sim. mais. Sim, exatamente, não é, um não. Gesto mais do corpo do que um gesto da mão, não é? Um gesto mais largo, mais à escala do... Sim, e que é feito, exatamente, e que é feito também a partir desse gesto, não é? Da ocupação de espaço, mas que é uma coisa feita ao longo do formato do papel, sim. E não é uma coisa... sim, aos limites do aos limites, suporte, exatamente. Coisa que, por exemplo, não acontecia tanto quando, há uns anos atrás, por exemplo, havia umas figuras que estavam, por exemplo, num determinado espaço do papel, não é? Milhares de figuras, muitas vezes. Milhares de figuras, muitas Entre vezes. aspas, mas centenas de figuras em alguns Que casos. iam, realmente, e que iam preenchendo tudo de forma muito meticulosa e quase compulsiva. Aqui existe essa forma, não é? Que ocupa e que é ela própria a personagem, não é? Da história. É por isso, é o que eu digo, assim, eu, por exemplo, ligando esses últimos, portanto, Galeria 7, Leiria e a Barquinha, a forma, neste momento, é a principal personagem, portanto, do trabalho, não é? E reside aqui, sobretudo, essa questão de aquelas formas todas que eu fazia, aquelas figurinhas todas que eu fazia, também repletas de formas e de personagens, todas ali, todas urdidas, não é? Como se fosse uma teia. Urdidas é a palavra, eu acho. Sim, mas ao mesmo tempo é interessante e provavelmente faz sentido que algumas destas pequenas formas tenham evoluído em dimensão e escala, sejam protagonistas, como tu dizias, que sejam protagonistas de cada peça, mas que já estavam nesse vocabulário anterior e por qualquer processo de seleção, que não interessa aqui saber qual é teu, essas figuras ou essas formas emergiram como uma e não sob um processo cumulativo. Embora, em alguns casos, como estamos a ver aqui, tu tenhas digamos que uma figura muito mais trabalhada em pequenas formas que compõem. Não é? Sim. É difícil de eu te dizer porque é que isso aconteceu, não é? Digas, porque isso provavelmente não tem nenhuma explicação. Aliás, isso é parte da conversa que tivemos há bocado no ateliê com alguns artistas residentes. Mas é interessante perceber isso, embora quando falarmos um pouco da exposição do Museu do Dinheiro, aliás, que é esta exposição que está aqui, estas duas formas que eu há pouco peço desculpa, estava a confundir. Estas duas formas, quando tu fazes esta exposição, que teve uma complexidade muito grande, estes dois desenhos são de alguns dos primeiros desenhos teus de maior escala. Sim, não são? São. Sim, porque embora quer dizer, os desenhos nunca foram tão grandes como nessa altura. E nessa altura eles foram realmente mesmo muito grandes. De tal maneira que eu desenhei sobre o papel, eu estava sobre o papel, debruçado, inclusive me lembro de uma conversa que nós tivemos sobre essa exposição e de falar realmente do processo, da forma de o fazer. Já falamos um bocadinho do processo, porque essa exposição teve uma particularidade. Na altura, a coordenadora do museu, a Sara Brigenti, quando fez o convite, fez-te o convite para trabalhares a partir da coleção, que não é só de moeda, não é só de moeda-papel, é de todo um acervo histórico muito complexo em torno do dinheiro, da ideia de transação, mas que traz consigo muito mais questões, não é? Sim, e não foi fácil, o desafio foi muito curioso e levantou ali uma série de problemáticas, porque eu optei depois por olhar para a iconografia toda das moedas e pensar como é que esta iconografia toda, como é que ela vem de encontro, no fundo, ao trabalho que eu faço, à minha iconografia. Inclusivamente, eu nessa altura, foi praticamente o período em que estava a fazer todas essas composições, todas essas figurazinhas que estavam ali todas cozidas, todas dentro de um determinado espaço, não é? Mas que enchiam todo o espaço. E eu acho curioso
É engraçado. E agora aqui nesta conversa que estou a ter contigo, acho curioso que foi nesta altura que eu quase que me senti obrigado a retirá-las uma a uma daquilo que era aquela composição. Os desenhos maiores, podemos voltar aqui. Esta é uma perspectiva, eu não sei se consigo ampliar a imagem, eu não sou especialista destas coisas, mas pronto. Mas aqui dá para perceber, mesmo à distância, até pela escala do candeeiro que está suspenso, que os desenhos têm uma dimensão. Qual era a dimensão dos desenhos? 2 metros? 2 metros, sim, 2 metros. E realmente há quase que 2 figuras centrais nestes 2 desenhos, que é para uma escala maior do que era, embora já tivesse desenhos com uma escala, principalmente desenhos horizontais, sim, com uma escala já bastante considerável. Mas estes é a primeira vez que uma forma domina, digamos assim, com o centro da imagem. É, completamente. Até porque, assim, sabes que esses 2 desenhos foram feitos depois de todos os outros que aparecem na exposição. Inclusivamente os discos de vinil, que eram, vá lá, como se fossem moedas, eles existiam como se fossem moedas. Havia os primeiros desenhos, ainda têm. Estás a falar destas. Estes não são os discos de vinil. Estes são os de madeira. São os de madeira que rodavam. E depois havia uns discos de vinil que estavam colocados dentro de umas placas, portanto, de acrílico. E havia também 2 desenhos que tinham sido feitos a partir de capas de discos. Sim. Porque o que é que eu fiz? Tendo em conta a forma da moeda, eu fui, aí está, portanto, os discos de vinil. E agradecemos esta imagem ao Paulo, e agora reconheço-me que estou ali para o fundo. Bastante. Coisa qualquer, interromper a exposição. Estavas a falar da exposição. Aliás, este trabalho eu realmente gostei bastante de fazer, foi um trabalho bastante interessante. É um trabalho bastante complexo, não é? Bastante complexo. Da interpretação enquanto artista de um acervo e da sua iconografia, que sem ficar refém dessa iconografia e sem ficar refém da tua, tu criares digamos, com um outro vocabulário de representação que fazia a ligação entre o que tinha sido até ali e o que é que da coleção transmitiu, não é? Aliás, nessa sala onde tem os discos de vinil estavam 2 desenhos que tinham, como eu estava a dizer, aproveitei as capas, o interior das capas dos discos, que já tinham um tom amarelo, não é? Já eram bastante antigos, e o recortar, e aí, por exemplo, esses desenhos têm a ligação com aquilo que eu estava a fazer, que era essa quantidade, não é? O excesso de imagem que era colocada dentro, portanto, de um determinado espaço, não é? De um determinado suporte. Esse desenho aparece e é como se fosse a partir dele que tudo se vai decompor. E a iconografia, por exemplo, que aparece aqui nos discos de vinil e que depois aparecem nas figuras lá nos desenhos de carvão, porque mesmo, por exemplo, a diretora do museu, quando se deu por concluída esta fase de trabalho, que ela dizia, e agora é assim, precisamos vais fazer, e eu gostei disto, sobretudo até porque eu te disse na altura que eu gosto muito de trabalhar, eu faço o meu trabalho, mas eu gosto muito de trabalhar com as pessoas, gosto muito de trabalhar com os curadores, gosto muito de trabalhar com os diretores das instituições, e que todas as pessoas, elas estejam ali para ajudar na construção da exposição e que participem nisso. Sempre interromper, esta exposição e este projeto teve duas questões que partiram da proposta do projeto, que foi, penso eu, que tu trabalhas em 2 tipos de suporte, não é só por ser um vinil ou madeira, mas realizares uma série de desenhos e pinturas, que eu acho que alguns estão próximos da pintura, em materiais que, como suporte, tu não utilizavas habitualmente. Isto não tem a ver com a questão de dominares ou não. Dominaste, as peças estavam mas nessa, ou seja, falando do processo de trabalho, a questão dos materiais pode ter alguma importância. E, aliás, começámos esta conversa por causa da mudança do papel para a exposição da Barquinha. Portanto, este foi o momento em que tu tiveste um confronto com esse tipo de questão e que... 3 materiais diferentes. 3 materiais diferentes. E sem saber, ou seja, como é que, por exemplo, as capas dos discos, como é que eles iriam funcionar, e utilizei, por exemplo, o gouache, e como é que ia funcionar aquele desenho tão direto sobre
aquele naipe de amarelos tão diferentes uns dos outros, não é? Como é que aquele desenho depois ia funcionar no conjunto, e como é que depois as capas se iriam colar através do recorte e colagem, portanto, como é que eu iria, quase que não é um napron, mas como é que eu iria deixar aquela construção feita, não é? Aquela composição. Quase não, uma composição do espaço, digamos Sim. assim, uma instalação ou uma exposição que em parte era suspensa, que é o que estamos a ver. Ainda por cima é assim, aqui, por exemplo, o grande desafio destas coisas suspensas é que os próprios discos de vinil, o saber como é que eu, por exemplo, iria trabalhar sobre o papel que iria estar colado em cima do disco de vinil e como é que, mesmo sobre o próprio disco de vinil, o material, como é que ele iria, portanto, reagir, comportar-se. Depois esta questão da tinta da China e da cera, do lápis de cera, não é? Tirar partido, no fundo, de alguma experiência remota que tive lá atrás, enquanto miúdo, e como é que isso poderia jogar também ao meu favor, não é? E eu penso que aqui também nós, assim, enquanto artistas, também podemos jogar com tudo aquilo que tivermos na mão, não é? Com todos os brinquedos que tivermos na mão. E depois, também, quando a Sara me diz, pá, e agora é assim, agora pensa uma coisa, assim, chega de moedas, porque tens mais 2 desenhos para fazer, mas esquece as moedas agora. E aí, lá está. Mais uma vez esta questão. Quando, eu, pelo menos funciona assim, quando entro num determinado ritmo, ou seja, se tem de haver ali alguma coisa que corte, ou seja, há ali ou é o papel, ou é de repente um desafio, ou é alguma coisa que me puxa para o lado. Mas ainda havia umas peças escultóricas que rodavam. Essa coisa, exatamente, ainda haviam ali. A exposição nesse aspecto foi, e a senhora diretora foi curadora, digamos assim, porque eu, aliás, o meu contributo foi escrever sobre o projeto, não fui Escreveste bem. E ajudaste, mas eu agradeço, mas Deus sabe. Estiveste bem, até foi um trabalho contigo e com a Sara. Sim, acabou de ser um trabalho muito, muito repartido entre os três, embora a importância do trabalho é o trabalho que é o teu, que eras o artista, mas havia uma série de questões, não no meu caso, que tivessem a ver com o tema não, os vários temas propostos, não é? Porque o acervo é tão diversificado e tão rico ao mesmo tempo, e interessantíssimo, isso aproveita-se para se dizer, que eu acho que a Sara orientou muito bem a proposta que fez, embora eu tivesse reagido na altura, não sei se te recordas, porque eu disse, mas só um acervo deste é um acervo esmagador. A questão é que essa multiplicidade nem é só de símbolos, é mesmo de várias narrativas históricas, de tempos históricos e tudo mais, estava exatamente, eu acho que desenhado, entre aspas aqui, para um processo artístico como o teu. Sim. Não é? Resultou mesmo muito bem. E esses discos que falas, que também foi, lá está, mais um achado, e que realmente eu, há um dia, e pronto, por isso é que esta atenção que nós temos que ter, no fundo, para o que está à nossa volta é sempre muito curioso, porque houve muitos discos que eu depois tive que ir comprar à OLX, houve outros que encontrei inclusivamente no lixo, e inclusivamente depois aqueles discos rodavam, que eram quase que um jogo, como se o dinheiro fosse um jogo, portanto eles rodavam, não é? E acabei por encontrar aquilo também numa loja, não é? E que foram fantásticos porque me deram, quando eu vi, aquilo tinha um diâmetro espetacular. Digo assim, isto é fascinante, porque isto aqui dá-me mais uma oportunidade realmente de desenvolver trabalho. A exposição nesse aspecto tinha uma complexidade bastante grande. Sim, gostei muito. E sobretudo depois das próprias imagens daquilo que surgiu. Temos aqui, para ver esta imagem que eu estou a falar. Sim, eu sei que tu gostas particularmente desse desenho. Sim, particularmente. Sem desprimor para nenhum dos outros, mas gosto particularmente deste desenho. E o que é curioso, e nós temos falado muito, hoje falámos muito com os nossos artistas sobre estas questões da imagem. Desculpa, este é um dos 2 desenhos. Havia a avareza. Este é o desenho que estávamos a falar. Esse é o desenho que estamos a falar. Que eu acho bastante. Ou seja, e as moedas aí, elas surgem, não é? Como se fossem flash, mas que... O que eu acho interessante, se permites que eu interrompa mais uma vez, o que eu acho interessante neste desenho é que tem essa relação, como se tivesse aqui diversas escalas, dimensões de moedas, mas remete, de certa forma, para o processo cumulativo que era até à época, como falávamos há pouco, muito próprio
e eu diria quase que uma metodologia, não será uma metodologia ingênua, porque de ingênuo a trabalhar não tens nada, mas muito descarregada de qualquer condicionante sobre Sim. o desenho. E eu hoje estava a lembrar-me disto por causa do António Olaio, no desenho dele, quando o desenho produz desenho, ou seja, ao desenhar a mão vai desenvolvendo traços, linhas, figurações e elas vão cumulativamente vão dando origem a outras. Não é? É. Sei que eu este desenho, sem desprimir para nenhum dos outros, gostei particularmente. Sim, tu já tens referido isso várias vezes e acho curioso, sobretudo porque depois lá está, é como tu estavas a dizer, uma coisa traz a outra e é quase como se fosse uma linha condutora, não é? Que se vai desenvolvendo. Como estamos a ver aqui nas imagens no ecrã, não há uma noção muito da escala, mas estes discos tinham, os de madeira tinham 5, aliás, deveria saber, porque 50... tenho um comigo, portanto, e isto não sei dizer, mas é verdade. Sim, é verdade. Pronto, portanto, já há uma relação pré-existente e pré-existente com a rama de termos duas peças desta exposição. Mas a dimensão tinha 50, creio que 50 e os vinis têm uma dimensão que eu devia saber, mas não sei, que são relativamente mais pequenos. Não é? Sim, são. Esses aí são maiores, sim. E agora queria ir aqui, porque só temos aqui um dos desenhos grandes, mas é assim, estes desenhos realmente eu acho importantes porque são este e o outro são dos primeiros onde esta figura, a partir da figura central irradia, não é? Havia aí, sim, exatamente. Eu penso que nestes desenhos há a avareza e a fortuna, se não estou em erro. Exatamente. E é engraçado, porque eu ia dizer como é que estes desenhos acabam por aparecer quando a diretora, quando a Sara disse, ei, já chegam de mais moedas agora, faz um desenho, faz desenhos, assim, faz dentro daquilo que a Sara tinha visto uns desenhos meus a carvão que tinha gostado muito. E já não me lembro, tinha sido algo que eu tinha começado a fazer e ela gostou bastante desses desenhos e desafiou-me e faz umas coisas grandes e eu fiz, o que é verdade é que quando a Sara olhou para esses desenhos e disse então, mas... E foi ela, inclusive, que os batizou. O que é curioso é porque, até à data, eu olhava para eles e não me lembrava. Claro que, assim, a diretora do Museu do Dinheiro tinha relação com aquelas figuras, não é? Com a avareza. É ótimo ter uma relação com o dinheiro. Não é? Exatamente. Depende daquela que tiver, não é? E com a fortuna. Mas é engraçado que eles foram feitos praticamente de uma vez. Não houve nenhum desenho feito antes, não houve um projeto feito antes. Aquilo que houve foi realmente a consciência de que iriam ficar num sítio que tinham que ser vistos, não é? Porque era o altar. Este espaço tinha estes dois painéis de grande dimensão, aliás, vê-se pela dimensão das janelas, que dá uma noção do que é a escala humana. Este espaço é um espaço dantesco, não é? Esta igreja é uma igreja de grande escala, o alto coro está altíssimo, não é? Completamente. Portanto, mesmo a relação que se tem com estes dois desenhos, são quase numa escala do nosso corpo, estavam muito, muito bem proporcionados e faziam todo o sentido dentro de quase como figuras de representação num templo, seja ele São ou outro, que este foi. Esta igreja tem, aliás, uma história muito particular na cidade de Lisboa, inclusive foi deslocada de sítio por causa do terremoto. Ou seja, há tudo isto tinha uma carga simbólica, histórica, absolutamente fortíssima, e foi um projeto muito interessante. Eu ia só voltar aqui, antes de abrirmos um pouco a conversa, a questões que possam existir, aliás, por causa de um desenho que está aqui e dos teus desenhos mais recentes da Barquinha. Recordando ainda uma galeria com quem tu trabalhaste, que hoje infelizmente já não existe, a Galeria Alcri 50, eu lembro-me de uma altura, quando ainda todos os desenhos tinham a ver com flora e com esta ideia de eco do mundo natural, como há bocado disse, não sei se a expressão será muito adequada, mas foi o que eu encontrei. Havia um pequeno desenho que tinha quase como a preto e branco,
desenhada a pincel, que tinha quase como se fosse uma folha ou coisa de pequena dimensão, no Alquim 50. Esse foi o primeiro desenho que eu vi teu, não havia nenhuma proposta desta, já lá vão não sei quantos anos, já lá vão 5, 7 anos, talvez, mais, talvez. E já existia um desses desenhos que só tinha uma figura, um desenho de formato médio, não sei, 50%, coisa assim, não sei se recordas disso, e que foi a primeira vez que eu vi, digamos, com um tipo de referência e digamos que até um tipo de gesto mais controlado, com uma única figura nesse desenho na altura. Portanto, estas coisas acabam por vir a ter um eco mais tarde, não é? Sem dúvida. E lá está. E aqui tem a ver, como tu estavas a dizer, também com o próprio vocabulário, não é? O meu vocabulário, neste caso, e com aquilo que no fundo depois vai surgindo ou em relação com outras formas, ou numa forma única, ou como se houvesse quase um zoom sobre determinada forma em particular. É claro que é assim, isso vai surgindo, assim, não quer dizer que, por exemplo, daqui por uns tempos, por exemplo, o trabalho, porque eu não sei para onde é que o trabalho vai, obviamente, ou para onde é que ele me leva. Ainda bem, não é? Isto está sempre aqui no espaço em aberto. O que é verdade é que é engraçado, por exemplo, há pouco tempo, inclusivamente, havia uma proposta, até foi uma proposta do Walter Ugumem. Ele fez agora uma exposição, fez a curadoria de uma exposição, ele lançou, portanto, convidou alguns poetas, eram 25 artistas, poetas e pintores, sim, artistas visuais e poetas, e era a ideia de pegar numa frase, e eu lembro-me que estava neste processo de trabalho das flores, e eu tinha que fazer, falava sobre a democracia, sobre a defesa da democracia, e eu, meu Deus, assim, como é que eu agora no meio, eu estou neste processo aqui das flores, como é que eu vou pegar numa frase de um poema sobre a democracia, e como é que a coisa vai aqui, como é que ela vai arrebentar? Não é? Como é que eu vou conseguir fugir de alguma forma desta coisa tão que me está aqui agora a mexer e a vibrar? Sim. O que é engraçado é que aquilo resultou tão bem que ele gostou imenso da figura, porque acaba quase por ser um ramo, parece um ramo de flores, mas é uma democracia meio tola, meio brincalhona. Vai buscar coisas às minhas figuras, aqueles bonequinhos, vá lá, entre aspas, aquelas figuras, aquelas personagens lá atrás, e ao mesmo tempo é algo que está assim meio tolo, ou seja... É interessante tu falar nisso, porque assim, no teu trabalho realmente existe digamos que esse lado que traz consigo uma certa ironia, diria até em parte derrisório, mas depois há qualquer coisa que me parece, a mim parece-me, eu não sei se chegámos a falar isto alguma vez, que é de alguma nostalgia que algumas das figuras representam, que eu também não sei dizer, mas é uma sensação é apenas uma sensação, uma intuição que eu tenho. Que há ali qualquer coisa às vezes quase do grotesco, quase do absurdo, mas depois qualquer coisa de nostálgico, de um género de figuras ancestrais ou anteriores a qualquer coisa que eu não sei. Também não quero estar a ser esotérico neste aspecto, mas sempre tive essa noção. Mesmo nos desenhos, aliás, até mais nos desenhos vermelhos do que nos desenhos de tonalidades pretas. É engraçado. E sabes que é engraçado tu falares nisso? Aliás, há duas pessoas que falam nisso com muita frequência acerca do meu trabalho. És tu, que tens sempre, portanto, dito isso, e o José Marmeleira, portanto, que também faz frequentemente essa abordagem, essa nostalgia, uma coisa que de alguma forma vai buscar, há formas que estão lá atrás. Uma melancolia, que são coisas diferentes, mas talvez mais uma melancolia. Mas depois há ali qualquer coisa que me deixa ali do género com um índice perdido, não é? Qualquer coisa de... Sim. Não sei, fico com essa noção... Porque é curioso. Em algum do teu trabalho, e depois noutras partes, há situações que são quase de absurdidade e de... Sim, mas é engraçado. É interessante, porque mesmo, por exemplo, estes que estão em Vila Nova da Barquinha, e tu vais lá e vês, por exemplo, e é curioso esse trabalho de cor. Aliás, eu só tinha feito praticamente... Há bocadinho falavas na história dos vermelhos, realmente da utilização de uma só cor, o vermelho, mas quando foi em 2015, quando eu expus na Fundação EDP, na Sala Cinzeiro, aí já aparecia a cor. E aparecia a cor
é verdade, de uma forma muito plana, quase como se fossem recortes, porque eu aí... E esta obra que estamos a ver aqui, de certa forma, se aproxima. Não é bem isto, mas aproxima-se. É engraçado, assim, exatamente. Eu, por exemplo, por alturas da Fundação EDP, em 2015, com a Areia, eu estava a descobri uma coisa muito interessante. É assim, a obra do Joaquim Rodrigo, para mim, estava a ser fundamental naquela altura. Estava-me a ser particularmente interessante olhar para a cor e para a forma como as figuras estavam planadas, não é? Em cima daquela da tela, não é? Aquele conjunto, porque isso também me interessava a mim, aquele conjunto de formas e de figuras que são quase primitivas em certo aspecto. Exatamente. E eu já tinha, no fundo, havia o meu vocabulário e eu digo assim, é assim, interessante, eu quero pegar, de alguma forma, eu quero ir de encontro ao Joaquim Rodrigo. Caramba, isso é coragem. E lançar nesta questão que havia na altura, também que era a questão do deserto e do Daesh e de uma série de coisas que estavam a acontecer naquele período em particular, e ter ali também uma intervenção, porque não é comum, não é? E não é muito normal eu ter essa intervenção também política. E aquilo teve uma intervenção política, inclusive depois até nas próprias gravuras, onde eu pintava em cima, quase como se fosse um vírus que entrava já por uma imagem que existia também, portanto, já a priori. Aí foi realmente das poucas vezes que eu utilizei a cor, embora de uma forma muito mais plana, também devido a essa influência que me estava patente. Eu gosto de agarrar e gosto de olhar para uma série de artistas quando estou a trabalhar. Não tenho pudor nenhum em falar disso, até porque me agrada essa ideia realmente de pegarem alguém que deixa um testemunho e pegar nesse testemunho. No caso, uma obra importante. Sim, exatamente. E dar uma nova volta à questão. Mas olhando para as flores, para a questão das flores, em Vila Nova da Barquinha, existe essa nostalgia, João. Ela está lá. Pois pode ser, não são cores. Pode ser talvez nostalgia e melancolia são duas coisas muito diferentes. A nostalgia é muitas vezes perigosa, não sei se a melancolia não será, mas a melancolia tem na história da representação uma importância muito grande. Mas há aí um índice qualquer de presciente ou pré-existente que tu, eu não diria emprestas, mas que tu imprimes ou inscreves em alguns dos teus personagens, alguns estranhíssimos, e alguns, quando se fala na questão política, que não me parece que seja muito explícito ou muito visível no teu trabalho, mas depois visto com atenção, muitas vezes algumas das figuras podem nos levar a pensar na forma como tu pensas acerca de tipo de assuntos e tipo de figuras e que representações são aquelas. Sim. Olha, eu não sei se não era a altura para ver se alguém tem alguma questão a pôr. Estarás tu mais disponível para responder do que eu, o artista és tu. Portanto, vamos ver se alguém tem alguma questão que seria interessante que houvesse. E a conversa foi interessante, mesmo que não haja questão nenhuma. Portanto, obrigado. Fico claro. Eu posso colocar uma. Vou colocar uma questão. Ouve-se. Sim, senhor. Tem a ver com os teus cadernos. Tu tens uma produção muito grande de livros ou de cadernos. Há livros de artista, não sei se é assim que chamas. Eles cá são feitos, não são bem feitos, quer dizer, não são feitos, se calhar, a partir de pensar que serão objetos planeados e pensados. Não sei se eu sinto que há um lado também compulsivo de trabalho do outro lado. Sim. E aquelas cadernos são uma maneira mais simples de dar expressão a essa vontade. Sim. Esses livros de artista, existem muitos, eu tenho no ateliê, ou seja, muitos, por exemplo, que não estão terminados, esses cadernos, não é? E eles permitem-me mais uma vez aqui o quebrar um intervalo de tempo entre um trabalho e outro, não é? Entre aquilo que foi um grupo de trabalho e aquilo que poderá vir a ser um outro grupo de trabalho. E aqui esses cadernos e
posso chamar de livros de artista, eles permitem-me o sair para o outro lado, o ir para o outro lado, o tentar uma outra coisa, que é diferente. Eu, por exemplo, aqui há uns tempos atrás, eu pegava, por exemplo, até foi numa exposição na Alcrim 50, que chamava-se Impulsão, onde eu desenhava sobre mapas, e eu peguei numa enciclopédia toda, e aí foi numa enciclopédia toda, e depois até foi, portanto, está na Gulbenkian, e essa enciclopédia foi toda intervencionada. Era uma enciclopédia dos anos 70, portanto, um atlas, era um atlas, uma espécie de atlas universal, de onde eu tinha retirado, ou seja, os mapas para desenhar, mas que depois a enciclopédia era uma outra coisa. E aí voltamos outra vez. É assim, é muito raro aparecer, mas aquela enciclopédia tinha muito de político e de intervenção política. Pois eu recordo-me dessa edição, sim. Inclusive, agora a Gulbenkian há pouco tempo fez umas boas fotografias desse livro, portanto, desse livro de artista, e inclusive até publicou algumas. Mas na maior parte dos casos, ou seja, e aí foi uma coisa que foi, ou seja, feita para ali, para aquela exposição, porque faria sentido ter ali um livro, ou seja, de onde também tinham saído os outros desenhos, os outros mapas, e que tinham servido de base ao trabalho. Agora, na maior parte dos casos, sim, na maior parte dos casos, os livros de artista, eles servem para realmente me focar noutra coisa, para me distanciar do trabalho, porque isso vai-me ajudar depois para o próximo trabalho. Vai-me trazer coisas para o próximo trabalho. Esta pergunta do Paulo foi importante e fala-se de uma parte do teu trabalho que nós não abordámos. Mas eu recordo-me que, penso que foi para a altura da EDP, que tu tiveste uma edição impressa de autor, de artista. Não, foi para a altura da EDP que foi. Portanto, o Maravilhas, aí foi a primeira vez, ou seja, eu tinha descoberto, portanto, uma série de fascículos que depois seriam cozidos e eram enciclopédias, como se fazia antes. Agora já penso que já não se faz isso. Mas eram as maravilhas artísticas do mundo. E isto era de 1968, 1969, uma coisa do género. Só sei que aquilo é espetacular, é lindíssimo. Ainda por cima já com aquele papel amarelecido, mas depois todas as imagens que lá tinham. E o que é interessante é que, como eu estava a trabalhar esta questão realmente da destruição das obras de arte, que tinham sido feitas também pelos radicais, portanto, no Oriente, pela invasão, que eu posso chamar pela invasão radical das civilizações, pelos extremismos. Ou seja, eu estava a trabalhar esta questão e aqui, quando eu trabalhei esses fascículos e essas imagens, eu escolhi uma série de imagens que tinham, por um lado, muito a ver com já uma tradição cristã, do catolicismo, não é? Também de uma pintura, portanto, que nos trazia todos esses valores, o desenho invadia aquelas imagens, como se fosse um vírus. Aquilo eram de tal forma meticulosos, quase como se fosse uma renda que era cozida, que era feita sobre aquelas imagens, que depois, entretanto, o João, também, portanto, com proposta do João, num trabalho de produção... O João Miranda, sim. Depois num trabalho de produção da Filipa Valadares, com a Filipa Valadares, foi feito, portanto, esse livro que ficou com as letras da capa da enciclopédia, que é As Maravilhas, com a cor, inclusivamente, da própria capa da altura. Sim. E que, pronto, depois dentro tem as imagens todas que foram... São projetos de livros, um artista que faz livros, projeto de livros, não só o João Pinheiro, como a Filipa. E que foi um trabalho muito curioso, inclusive com o design do Givó Eusébio, e eu penso que foi... Lá está, depois o facto de eu gostar tanto de trabalhar com pessoas e de raramente ir, e tu sabes disso, porque inclusivamente já temos falado nisso, muito raramente eu vou com uma ideia estabelecida daquilo, de como é que eu vou expor e de como é que vai ser.
e as pessoas que realmente estão ali a trabalhar comigo, ou seja, é um trabalho muito conjunto. Estabelecida em absoluto, não, mas uma ideia eu acho que está presente. Sim, ela está, mas eu gosto muito desta colaboração e gosto muito por exemplo, o curador, o comissário, a pessoa que produz, quem está, inclusive dos artistas, até que lá vão ver antes inclusivamente da exposição, estar aberta, os próprios fotógrafos, ou seja, e ouvir as pessoas o que é que elas têm para dizer. Mais do que, por exemplo, servir-me do curador apenas para a distribuição das obras ou para escrever o texto. Eu gosto realmente que haja este envolvimento grande e que aquilo, no fundo, quando termina, aquele produto, quando é mostrado, quando está aberto, seja realmente um produto que não é só meu. Eu tenho muito prazer nisso, eu tenho muito prazer que aquele produto seja de todas as pessoas que estiveram ali. E quando eu falo nestes nomes, quando eu falo, por exemplo, no João Silvério, na Sara Brigenti, na Filipa Valadares, no João Pinheiranda, na Maria da Silveira, ou seja, quando eu falo nestas pessoas todas que têm trabalhado comigo, obviamente, me esqueço aqui de algumas, mas já são muitas, dá-me uma enorme satisfação. Primeiro pelas pessoas que são, por aquilo que têm realmente mostrado e que têm ensinado e dos projetos em que se têm envolvido. São pessoas em quem eu acredito. E o facto de realmente estas pessoas trabalharem comigo, ou seja, elas potencializam o meu trabalho, é verdade. Mas, assim, elas fazem parte dele. E fazemos com gosto. Obrigado. Tem sido, e hoje foi um dia muito intenso, mas muito prolífico nesse aspecto. Luís, não sei se temos mais alguma questão, quer dizer, mais alguma questão teremos com certeza, que deixaremos para as próximas sessões da Rama do ano que vem, já nos candidatamos, mas queria agradecer-te e agradecer a todos os que assistiram. Muito obrigado, Luís. Obrigado, João. Foi um gosto e voltamos em breve. Muito obrigado. Obrigado, João. Obrigado.